Muito boa noite, a paz do Senhor para você que está aí, já esperando esse podcast, imersão, que vai ser algo extraordinário. Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Amém. E hoje à noite eu tenho um convidado todo especial, o pastor da nossa igreja, pastor Lênin, está aqui conosco, recém-chegado de Gramado. Ele vai saudar você com a paz do Senhor também. Boa noite, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, e é sempre uma alegria e uma honra fazer parte desse projeto, né, estar aqui conosco, com todos vocês, nessa imersão, nesse podcast, que hoje o tema também é um tema duro, mas muito importante e pertinente de ser falado. Sem dúvida, pastor, o nosso tema, ele retrata hoje um cenário terrível no Brasil, que é a violência contra a mulher. Durante todo o mês de maio, nós optamos por um tema levando em consideração o mês das mães. E, inclusive, eu estou usando um brinquinho, não sei se dá para ver aqui, gente, esse brinquinho aqui. Lindo. Foi presente da nossa igreja no Dia das Mães, domingo, né? A gente fez um grande e lindo culto com as mães. E aí nós demos de presente a cada mãe a oportunidade de receber esse brinquinho aqui maravilhoso. Então é isso, vamos começar agora, primeiro saudando todo mundo, dizendo que você tem a oportunidade de mandar aquele aviãozinho, sim, porque nós estamos ao vivo agora, e logo, daqui a 2 dias, vocês vão ter acesso a esse material, através das nossas redes, como também através do nosso Spotify. Se você ainda não se inscreveu no nosso YouTube, canal do YouTube, Igreja Cristã Maravilhosa Graça, inscreva-se, ative o sininho e você vai receber muitas notificações maravilhosas. Vamos orar agora? O pastor ora conosco e você também que está em casa, aproveita para orar também e mandar aquele aviãozinho comunicando que já estamos ao vivo. Amém. Feche os seus olhos juntos e oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua presença em nossa vida. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos em Te servir, Senhor. Te apresentamos diante de Ti esse momento, esta conversa, esta imersão, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor venha alcançar cada vida, Senhor, que chegou aqui nesta noite. Que a Tua glória e a Tua graça seja resplandecida em todo o tempo. Nos abençoa, nos esvazia de nós mesmos e nos enche da Tua presença. E fica conosco. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, gente, o nosso tema hoje é violência contra a mulher. Um pequeno relato do que acontece atualmente no Brasil, são em torno de 18 milhões de mulheres que sofrem agressão por parte, né, da pessoa que deveria lhe proteger, no caso, o seu esposo, né, o seu cônjuge. E aí, em média, de cada 3 mulheres, uma foi agredida já, ou por violência sexual, ou por violência doméstica, física, né? Ou psicológica. Sim. E a previsão ficou pior após a pandemia, né? O período da pandemia causou um desastre dentro dos lares, porque nós costumamos ver os maridos e as esposas saírem, e aí tiveram que viver, né, esse ambiente mais fechado, esse ambiente conviver, né? Conflitante, né, familiar. E aí essa é a nossa problemática. E como nós somos um podcast cristão, eu também trago uma outra problemática para que o nosso convidado comece a debater conosco sobre o assunto, né? Que é alguns textos bíblicos que eu acho de muita relevância, porque também dentro do ambiente familiar cristão ocorre a violência doméstica. Bastante. E ela com um perigo maior, o silêncio, né? O que vamos orar para que Deus mude a situação. A palavra submissão sendo usada de forma deturpada. Completamente, né? Errada. Então, essa é a nossa problemática. E eu queria trazer para o nosso convidado as problemáticas. Esta é Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. 1 Pedro 3, 1 diz: vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E Colossenses 3, 18, que diz: mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao seu próprio marido. Claro que esses textos isolados são um problema. Claro. Né? E aí, lá na frente, a gente vai trazer o contexto, porque tem uma continuidade. Não foi assim só
submissão, tem uma continuidade. Então, eu queria começar falando a respeito dessa problemática e já pedindo ao pastor para também trazer as suas considerações e as suas anotações, que eu tenho certeza que ele fez. Complementando alguns dados da senhora, né, eu fui buscar essas informações a respeito da violência e, segundo fonte do G1, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Ou seja, é muita violência acontecendo. E esse grande número está acumulado em Rio de Janeiro e São Paulo. 60% das violências estão ali, por ser uma grande metrópole, né, obviamente. E aqui no Rio Grande do Norte, nesses últimos 4 meses, subiu 26% o nível o índice, né, de violência contra a mulher. E a gente não precisa ir muito longe, se a gente for nas páginas mesmo aí de jornais, a gente consegue ver feminicídios acontecendo, ver muita coisa acontecendo. Recentemente eu tive uma grande surpresa, pessoalmente falando, de um vizinho meu, pessoa mais querida do bairro, morou na minha infância e adolescência, e eu vi ele nas páginas das manchetes aí de jornais. Ele assassinou a sua esposa com violência doméstica, por ciúme, né? Então, está muito mais perto do que a gente imagina, está muito mais próximo do que a gente possa imaginar. E quando a gente traz para esse meio evangélico também, que é o que a gente estava conversando agora, e trazendo à luz esses versículos que foram ditos aqui pela pastora, né? Existe a palavra deturpada de submissão, e a gente no último podcast falou um pouquinho a respeito dessa ideia de submissão, de ser muito mais para a obediência, para caminhar lado a lado, do que, de fato, essa submissão que é dita de forma contrária, né? Dessa submissão de sujeitar a qualquer coisa. É porque, na verdade, a ideia de submissão entra para o processo do machismo, né? Do gênero, né? Sim. A ideia é que a mulher é uma propriedade do homem. E essa ideia não é uma coisa recente, é algo que já vem de longo tempo. E o que me surpreendeu em tudo isso é que você falando aí sobre o vizinho, que é uma pessoa que inesperadamente comete um crime tão brutal, né? É o assassino da sua própria esposa. A mulher está exposta à violência desde muito tempo, sim, desde de jovem, de criança, né? E dentro desse processo, às vezes, romper com esse ciclo de violência, aí talvez você diga assim, não, mas ele nunca foi agressivo, ele era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa que a gente admirava muito. E aí está a questão. Exatamente. O silêncio dessa mulher, para ela romper esse ciclo de violência, muitas vezes, quando ela faz isso, torna o agressor ainda mais agressivo. Não estou sendo bem redundante, sim, mas é isso mesmo. E aí ninguém esperava. E é exatamente isso que acontece, de fato. As coisas que estão dentro da casa, o que acontece ali, né, e não sei qual é a forma que tentam para que isso abafe, mas é o que faz realmente ser esse silêncio. E a gente vê muitas pessoas lá fora como pessoas de bem, cidadãos de bem, e na verdade tem causado grandes traumas dentro da sua família, dentro do lar, com a sua esposa, com as suas filhas, porque a violência contra a mulher não quer dizer só sendo esposa, mas tem pais, sim, tem padrastos, tem irmãos, isso, tem pessoas de fora também que cometem essa violência, né? É importante sempre lembrar disso. E aí, quando fala desse silêncio, a gente fala um pouquinho a respeito dessa imagem que se é vendido como família, por muitas vezes, que de fato família isso, né? Família é um lugar de amor. É um núcleo de amor, núcleo de amor ser, né? Que deveria ser. E quando a gente trata dentro da igreja, mais falando um pouco das tradicionais, como marido e mulher mesmo, tem essa questão dessa vergonha de dizer que na minha casa não é esse núcleo de amor, que falhou alguma coisa ali, sim, que saiu do caminho, do percurso. Então, por muitas vezes a mulher silencia, tem o medo, tem a submissão e também tem a questão da vergonha mesmo em si, né? A respeito dessa... E, pasmem, tem pastores também que quando você vai, chega para lá e diz assim, pastor, eu estou sofrendo agressão, o que é que eles dizem? Vamos orar para que Deus mude a vida dele, aceite. O que você está fazendo de errado? Só um momento. E aí a palavra que me dá mais, né, nervoso é tipo assim, o que você fez para que você merecesse? Sempre a culpa sobra para a mulher no final da história. Isso é muito triste, né? E é interessante a gente perceber que quando esse ciclo, né, a gente chama
de ciclo agressão tenta acabar, tenta parar, como eu disse, o homem fica muito mais agressivo ainda, porque a sensação que ele tem é que essa mulher é um objeto dele. E a hora que tira o seu objeto pertencente, causa muita raiva, e aí ele tende a causar, ter ira e tentar agredir essa mulher de todas as maneiras. Uma coisa interessante que eu notei aqui é que as mulheres jovens, mais jovens, elas sofrem violência, em sua maioria, psicológica. Sim. E as mulheres, a partir de 30 anos, elas geralmente sofrem espancamento físico e ameaça de arma de fogo, né? Então, isso já começa a dar uns dados, a gente começa a ver que existe uma diferença, né? Porém, não podemos esquecer que a violência contra a mulher está em todos os lugares. Sim. Porque pensa-se que geralmente é nos ambientes mais, nas periferias, não, engano nosso, né? Todas as classes, há grupos específicos, né? E aí há uma vulnerabilidade maior. Exatamente. Por exemplo, a negra, a mulher que ganha menos de 2 salários mínimos e uma mulher que está com escolaridade baixa. Então, você veja que começa a haver aí um olhar melhor para essa situação. Mas isso não quer dizer que a violência não aconteça em todos os ambientes. Em todos. Classe A, B, C e D, está acontecendo a violência contra a mulher. E é importante a gente sempre lembrar dos sinais, né? Porque talvez você já esteja vivenciando uma violência, e ainda não abriu seus olhos, ou então, não, é o jeito dele grosso, é o jeito da pessoa ignorante de falar, e isso já começa a dizer muito a respeito disso. E quando a senhora traz esse dado de que os jovens têm uma violência psicológica e as mulheres mais adultas elas passam a ter mais física, então é porque é um processo de regressão. A gente não está progredindo em nada aqui. É uma regressão de que eu começo aceitando a violência psicológica, quando chegar na física já está para lá de Bagdá. É exatamente isso. Acho que é uma camuflagem, né? Porque você pode dizer, não, mas ele não me bate. Ele só é grosso, ele é ignorante, mas não me bate. Ele me humilha, ele me deixa me sentir uma péssima mãe, uma péssima mulher, mas ele não me bate. Então, essa informação dá a entender que a mulher está ali convencida, psicologicamente, serviliente àquele processo. E aí, quando eu estava, antes de começar com a senhora, eu estava dizendo, eu estou nervoso com esse tema, porque realmente é um tema que nos mexe com a gente, né, de alguma forma. E aí, eu lembrando aqui, trazendo a memória de um certo pessoa que sofre violência psicológica, e quando a gente sempre diz assim, no final das contas, o agressor, ele sabe o que traz para você? Ele traz a ideia de você pedir desculpa no final. Sim. Sabe? Essa coisa que sempre você é culpada, ainda que você esteja certa, que a mulher esteja certa, no final das contas, me desculpe porque eu deixei você bravo, me desculpe porque eu deixei você furioso. Ela sempre vai pedir perdão, exatamente, né? Exatamente. E aí, pastor, tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais incríveis da Bíblia. Claro que a gente tinha que centralizar um tema tão importante a uma pessoa tão incrível. Sim. E a Deus, né? Então, que era o próprio Deus na Terra. Jesus participou de um processo, praticamente ele viu um feminicídio acontecendo diante dele. No capítulo 8 do Evangelho de São João, o Senhor está descendo do monte da oração junto com os seus discípulos, quando é abordado por um grupo de homens carregando uma mulher, provavelmente já bem machucada, né? E não poderia ser outra pessoa que estivesse ali acusando aquela mulher, senão o marido dela, né? Porque a lei, lá em Levítico, capítulo de número, se não me engano, 20 e 10, é o oposto. Levítico 20 e 10, fala que uma vez que um homem ou mulher pegam em ato de adultério, ambos devem ser apedrejados. Mas naquela situação, levaram apenas a mulher para que houvesse o apedrejamento. Olha a cena. Forte. E aí, o que ele faz? O que ele faz, né? Acho que o mais importante é a gente centralizar em Cristo, né? O que a violência contra a mulher, o que Cristo faria, você sendo pastor, ou você sendo um líder, você reconhecendo a mulher, dentro dessa configuração, você vai ser apenas um neutro,
né? Você vai apenas dizer, não, tudo bem, até que o pior ocorra. O que devemos fazer? O que é que Jesus fez, né? Então, e é interessante a gente pensar sobre isso, porque é justamente aí onde ele, quando a gente estava conversando, ele disse assim, Jesus não quer a morte, ele quer vida, e ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Então, quando ele acontece toda essa situação à sua frente, ele diz, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E aí todo mundo se afasta. Eu acho que, na verdade, é um confronto, né? O que é que Cristo faz? Ele confronta os acusadores. Exatamente. Isso é o mais incrível nele. Ele não simplesmente silencia por silenciar. Ele faz eles pensarem. Você gostaria de estar passando por essa situação? Por essa situação também. Né? Você acha que isso é válido? Essa mulher merece ser morta aqui, né? Exatamente. E é um ponto que a gente precisa pensar a respeito e colocar como Cristo sempre vai ser nosso exemplo de tudo, né? Sim. Como Cristo é a nossa referência, como a gente precisa olhar diretamente para Ele. O Evangelho é boas novas. É boas novas. Tudo vem dele, tudo é para Ele e dele, né? Então, assim, se há algum motivo, alguma dúvida de como você reagir, olhe para Jesus, que Ele tem o direcionamento para a sua vida, né? Então, em nenhuma das hipóteses da nossa história, da nossa trajetória, da nossa caminhada, de nada que a gente possa fazer, a violência, ela é motivo, é plausível, né? A gente vê agora com Cristo. Mesmo que Levítico dissesse que era possível, o que é que ele faz? Ele... E aí a gente tem que lembrar que ele vem justamente refazer essa nova aliança. Essa lei, ela é desconfigurada para uma nova lei no sangue dele. De Jesus. Né? E quão importante é esse confronto? Jesus faz exatamente isso. Ele confronta esses indivíduos a pensar que se alguém ali não tivesse pecado, fosse o primeiro a atirar a pedra. E aí, pastor, eu sei que eu sou convidado, né? Mas a gente estava conversando um pouquinho antes de tudo isso, e eu estava dizendo a respeito de algo que a gente estava até falando agora, né? Sobre o silêncio, por muitas vezes, ou o julgamento que as pessoas dão para essas mulheres que sofrem de violência, seja por qualquer motivo. Nenhum motivo é motivo de violência, né? Mas às vezes eles dão motivos para isso. Sim. E aí a gente estava passando, o que acontece quando uma pessoa, uma mulher, está passando por esse sofrimento dentro da sua casa, com o seu marido especificamente, nesse caso, ou sua esposa, e ela deve seguir esse casamento dessa forma, acreditando no matrimônio, acreditando no casamento como algo para sempre, né? Na palavra de Deus que nos diz, mas que é um momento, é uma coisa que a gente está acontecendo, a violência, você está sofrendo, como a gente está dizendo, Jesus não quer a morte de ninguém, Jesus quer a vida para todo mundo, né? O pastor me botou numa saia justa. Mas é importante pensar exatamente naquilo que a gente acabou de dizer. Jesus, o que Jesus fez? Ele não permitiu o feminicídio. Ele trouxe a uma linha de raciocínio aqueles homens. Sim. E o primeiro a deixar aquele processo foram os mais velhos, até os mais moços. Então, houve um pensar. E ali, aquela mulher sobreviveu a todo aquele processo. Então, ao meu ver, pastor, e aí entra também uma discussão teológica profundíssima, mas extremamente racional. Num período de Jesus, apenas o homem poderia pedir divórcio. As mulheres não tinham esse direito. Se o homem casasse, olha a desigualdade de gênero. Meu Deus, né? Se o homem casasse, ele tivesse a noite de núpcia, ele chegasse no outro dia e dissesse, ela não é virgem, ele poderia entregar ela e ela iria ser apedrejada por todos porque ela não guardou a virgindade. Então, o homem poderia pedir divórcio, a mulher em hipótese alguma. Então, porque ela era um objeto. Né? Hoje, você pensa assim, poxa, 2023 anos depois, as coisas não estão muito diferentes, não. Embora nós tenhamos avançado muito. A mulher, hoje, ela tem mais voz, de alguma forma, né? Ela consegue se expressar e algumas delas conseguem se destacar por isso. E eu espero que cada vez mais ganhe espaço e local de fala. A tendência seria essa, né? Exatamente. Mas com muito sangue ainda. Sim. E aí é importante a gente continuar aqueles textos. Sim, exatamente. Porque, só complementando essa parte, com muito sangue, a gente precisa lembrar sempre disso. Porque para você mulher, ou eu estar aqui hoje também,
não foi tão fácil. Sim. Teve mártires, teve pessoas por trás de toda essa história que enfrentou. Então, a primeira coisa que a gente precisa também pensar a respeito disso é que não dá para ser neutro. Não dá para ficar calado, não dá para silenciar. Em briga de marido e mulher, não tem essa história. Mete-se a colher, sim. Tem que se falar. Tem que se falar. Inclusive, eu trabalho com alguns condomínios e a lei diz que o síndico, se ele não denunciar, se ele souber que está acontecendo violência dentro de um lar, e ele não denunciar ou ele não colaborar com o processo, que bacana, ele é colocado como corresponsável dessa situação, né? Perfeito. Essa e aí informação é boa. Queria trazer até a senhora falou para a gente continuar no texto, né? E aí a senhora trouxe Efésios, que foi o que eu me dediquei a olhar um pouquinho mais. E ele fala, né, no 22, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao seu Senhor. Só que aí, esse é o problema da Bíblia, quando é lida sem contexto, né? Fica nessa palavra. Mas se a gente começa no 21, ele diz assim para nós, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, há uma igualdade aí. Não existe, não é para a mulher, é para uns aos outros. Então, não é macho ou fêmea aqui, é todo mundo precisa se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele vem esse versículo mais conhecido, 22, mas ele continua, né? E ele fala assim, ele fala no 23, 24, mas o 25 diz assim, acho que é a partir do 25. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se para ela. Cristo bateu na igreja? Nenhum momento. Nenhum momento, né? Então, se entregou para ela. Então, ele é para estar à frente de todas as coisas. Se entregou para ela, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Cristo amou a igreja, entregou-se para ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E a gente pode até continuar, mas isso aqui já nos diz muito a respeito, porque não é pegar o versículo solto e ver o que se diz a respeito disso. Então, esse sujeitar, essa submissão, esse respeito é mútuo, é de ambas as partes, não é só de uma parte, né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão aqui conosco. Desde já, eu quero agradecer à nossa audiência, né, Sim, ao vivo. Importante. Então, aos nossos irmãos que estão aqui conosco. Alguns comentários aqui. E entre eles, Júlia Damasceno, ela diz, Jesus quer vida e vida em abundância. Aleluia. É isso mesmo. Então, nós estamos aqui no nosso podcast Imersão. Hoje estamos falando do tema violência contra a mulher. Um tema muito sério e um tema que leva-nos a pensar sobre a importância da igreja estar envolvida nesse tema, né? E aí, por que não nos lembrar do que diz Efésios 5:25, que o pastor acabou de ler. Maridos, cada um de vocês amem, ou seja, não é se submeter, é amar. E amar é mais difícil, né? Sim. Assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. 1 Pedro 3:7 diz, da mesma forma, vocês maridos, honrem as suas esposas. Sejam compreensivos no convívio com elas. Compreensivos, ou seja, você tem que fazer mais do que você possa imaginar. Agrade essas mulheres, ainda sejam porque elas são mais frágeis. Aí ele diz, ela é igualmente participante. Olha o tema de igualdade, olha a importância relevante do que a gente chama de gênero hoje. E a grande disputa é a questão do gênero, né? Então, a mulher é mais frágil, mas ela é de igual importância dentro do processo de vida que Cristo tem nos dado. Colossenses 3:19, maridos, amem as vossas mulheres e não as tratem com violência. Essa desigualdade de gênero foi completamente rompido na cruz. Então, nós precisamos nos lembrar de Atos, quando ele fala que o Senhor não faz acepção de pessoas, e claro que o texto mais chave aqui é Gálatas, capítulo 3, versículo 28, quando ele diz, nisso não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho e não há fêmea, mas todos somos um em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, a igualdade está pregada dentro da palavra, né? Sim.
infelizmente, ainda há muito a galgar fora dela, mas nós, enquanto portadores dessas boas novas, nós, enquanto aqueles que têm a palavra de Deus no nosso coração, precisamos vivenciar disso e pregar sobre isso cada vez mais, né? Para que a gente possa avançar também aqui na Terra. E aqui vem algumas informações importantíssimas para vocês. Primeiro, a violência doméstica, a violência contra a mulher. O governo abriu um número telefônico, é o 180. Importante. Então, 180, você liga para esse número e você fala sobre a violência que talvez alguém da sua família, um vizinho, tem que falar, gente. Não pode silenciar. É um processo grave. E, além desses telefones, existem outros canais dos quais você estão dispostos para você denunciar. Interessante, importante falar, não vamos dizer marca aqui, né, mas existe uma loja de magazines, de variedades no geral, que dentro do próprio aplicativo, ela colocou uma forma, um atalho, onde você pode pedir ajuda, né? Às vezes acontece, não sei se vocês já viram reportagem acontecendo aí, que a mulher liga pedindo pizza para a polícia, sim. né? Existem alguns sinais que você pode dar. Exatamente. Também a mão, né? Que estão me vendo aí, eu acho que é mais ou menos assim, quando alguém faz levantar a mão, a palma da mão também é um sinal. A mão com o dedo polegar dobrado, assim, né, e fechando, é um sinal também de pedido de socorro, né? E é, mais uma vez, importante falar, lembrar dos canais de comunicação com a polícia, com os órgãos competentes que podem agir por isso, mas, pensando nisso, em briga de marido e mulher não tem essa história de ficar calado. Precisamos, sim, falar, precisamos, sim, denunciar, né? E aí, muitas vezes, essa mulher ela precisa tirar essa cera dos olhos, vamos dizer assim. E, às vezes elas, não, mas foi porque eu fiz, porque aconteceu. E, às vezes, é o medo de denunciar e voltar novamente a acontecer. Mas é importante que seja denunciado mesmo, seja falado, porque, senão, algo pior pode acontecer. E aí, lembrando, o pastor citou esse aplicativo, e há outros canais de denúncia, entre eles um aplicativo que o governo libera, que é Direitos Humanos Brasil, na página da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, e aí você pode estar acessando. Então, por que não falar hoje, né, diante dessa violência que está acontecendo, de uma mulher incrível, né, que superou a violência e se tornou um baluarte um ícone desse processo, um baluarte mesmo, um ícone, uma pessoa incrível, uma guerreira, que é a Maria da Penha, né? Então, essa lei, ela tem um número de 11.340. O artigo, que eu achei lindo esse artigo, eu dei uma pincelada sobre a lei. Então, a lei é 11.340, o artigo de número 28 diz assim: é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e família o acesso aos serviços. É uma garantia. E como surgiu, né, essa lei? Eu acho que é bonito falar sobre isso, mas eu queria só dizer que essa lei ela também facilita, porque ela classifica algumas questões, alguns abusos. Por exemplo, a categoria de violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica. A Maria da Penha, ela foi vítima, pastor, durante anos do seu próprio marido. 2 vezes ele tentou matá-la. É uma história que é incrível, né? Assim, de se imaginar e realmente não sei como nem descrever tudo que ela passou para poder sobreviver. Muitas sequelas ficou, obviamente, não só físicas, né? Lógico, mas para que hoje ela se tornasse realmente esse marco, né? E essa lei, ela não tinha que ter outro nome, tinha que ser o nome dela mesmo, porque ela realmente foi uma vencedora e ela é um baluarte, um ícone nessa trajetória. Ela é uma guerreira, porque, olha só, a lei é tão interessante porque a Maria da Penha, ela está viva, né? Isso. E ela é paraplégica devido a essas agressões. E ela foi procurar ajuda e ela encontrou um cenário de incredulidade. Ou seja, não havia legitimamente como ela se defender, não havia uma rede de apoio. Acho que essa palavra ela é muito significativa. Porque a moça casa
e ela voltava para a casa dos pais quando ela apanhava. E qual era a ideia? O que é que o pai dizia? Volta. Volta. Volta e vai viver com teu marido. É esse o ponto principal, o ponto-chave. Porque, assim, a gente acha que, como falamos, já estamos em 2023, tanta coisa mudou, as mulheres conseguiram muita coisa, muito espaço, mas existe ainda esse preconceito. Na verdade, é como a gente sempre fala, a culpa continua sendo dela, de todas as formas, né? Sim. E aí, infelizmente, todas as vezes que a gente fala sobre isso, é preciso trazer à luz para que seja cada vez mais dissipada essa ideia dessa culpa ou de por que ninguém merece estar sofrendo violência, ninguém merece estar sofrendo abuso, ninguém merece. Eu posso estar com qualquer outro tipo de roupa e ninguém tem o direito de chegar a mim ou numa mulher porque ela está de short curto ou não. Então, assim, sempre tem uma justificativa a respeito disso, né? E é muito o que acontece no ambiente familiar mesmo. Eu machuquei ela porque ela não fez aquilo. Porque tem sempre uma justificativa, né? E ela lutou contra isso, né? E às vezes a gente diz assim, não, essa rede de apoio é isso que faz toda a diferença. Porque às vezes são os pais, são famílias, pastores, seja lá líderes religiosos que estão à frente daquilo que... E quando essa rede de apoio ela não acontece, a tendência dessa mulher é retomar, a tentar reconciliar-se com esse homem agressor. E aí, por alguns dias, tudo está resolvido. Porém, logo após, acontece aí o feminicídio, ou a tortura, e vai ficando mais difícil. Porque a partir do momento que ela dá a primeira denúncia, ela já se torna meio que... todo mundo zomba e fala assim, você denunciou, mas não teve coragem de largar. Voltou, né? E aí ninguém pensa que essa rede de apoio é fundamental para que essa mulher saia e tenha proteção. E muitas vezes ela tem filhos e ela não tem salário fixo. E aí quando se trata de filhos é outro ponto importante, né? Vou criar meus filhos sem um pai? Exatamente, né? Sempre fica essa dúvida, eu vou criar meus filhos sem um pai, ou a preocupação de também fazer algo com os filhos, então ela se coloca como mãe, como protetora, se coloca nessa posição de escudo para que eu sofra, mas eles não, Não, né? eles não. E escuta muito isso, não vou dar padrasto aos meus filhos. Isso. E quando, na verdade, o mal está dentro de casa, exatamente, né? Acontecendo ali. E aí, mais uma vez, a gente lembra dos sinais, né? Que é importante a gente estar falando. Quando isso acontece, uma agressão dentro de casa, aí depois de tudo isso ele volta, pede desculpa, pede perdão, diz que não vai acontecer mais, e aí eles acabam caindo na lábia, né, por medo, ou sei lá, qualquer motivo que seja, e a gente precisa estar muito atento nisso. Uma vez que você já deu sinal de agressão, palavras psicológicas, procure ajuda, não fique por muito tempo dessa forma não, porque... Eu acho que a gente pode dar a oportunidade, desde que essa pessoa faça algo que dê realmente relevância a essa mudança. Exatamente. Né? Porque metanoia é justamente essa mudança, né? Obviamente. A gente não pode dizer que... Porque se a gente crer num Deus Todo-Poderoso que mudou a minha história, mudou a sua história, por que não ele não poderia mudar a vida de uma pessoa que é agressora? E tem casos, obviamente. Mas a gente precisa estar atento a esses sinais de repetições, né? De pessoas que dizem que vão, mas não vão mudar. E aí, realmente, é um caso que a gente precisa estar muito atento a respeito disso. E para a gente... a hora está passando, né? Para a gente falar um pouquinho dessa lei, que eu acho fundamental... o cenário de incredulidade levou ela a uma batalha incansável para que fosse sancionada uma lei que defendesse essa mulher. E aí, no dia 7 de agosto de 2006, nós temos aí 17 anos da Lei Maria da Penha. É uma lei novíssima, mas uma lei que já teve muitos momentos no STJ, no Supremo. Houve várias mudanças para agregar outras mulheres, inclusive a homoafetividade e a transexualidade. Porque a lei garante que toda figura que se vê feminina, ela deve respeito e direito a essa lei. Então, nós temos aí 17 anos de lei. Nova, com avanços, e a gente não, por isso que a gente precisa sempre estar lembrando disso, né? Tudo que a gente tem conquistado hoje, as mulheres, as leis que estão acontecendo, tem pessoas que batalharam atrás, que lutaram por isso, né? Que sofreram também para que isso acontecesse e para que tornasse real essa lei. E a lei ampara.
quais são os amparos dessa lei. Eu tentei fazer um pouquinho didático para a gente trazer um pouco da informação dessa lei. Qual é o amparo dessa lei? Ela identifica todas as pessoas femininas, desde os heterossexuais, homossexuais e também transexuais. Cis então, e ela trans, dá né? esse amparo, ela dá essa garantia. E o que é que essa lei garante? Ela garante uma apreensão desse agressor, ele Sim. ser preso, ela garante isso. Ela também garante ordem de afastamento, uma distância, Medidas protetivas, né? medidas protetivas, uma distância para que esse indivíduo não cause esse mal-estar, né, dessa presença, e um auxílio à vítima, tanto casa como financeiramente. Eu acho isso incrível, porque, gente, geralmente a mulher é do lar, não mais tanto hoje, mas a mulher, ela é muito dependente dessa figura masculina. Se você for para um tempinho mais para trás, você vai ver as nossas vozes dizendo assim: isso é isso mesmo, homem é assim mesmo, você tem que aguentar. E milhares de mulheres viveram nessa, você tem que aguentar, né? E é importante essa garantia, né, de sobrevivência, como financeiramente, também como moradia, porque existem casas especializadas, específicas, não são reveladas endereço, obviamente, porque para que garanta a proteção, a integridade física dessas mulheres. Mas hoje, agora, enquanto a gente está aqui livremente falando, tem pessoas lá que não estão presas, mas estão vivendo nesse momento de proteção, isoladas da família, para que não descubram onde estão, né? Infelizmente, isso. E algo muito forte que a senhora falou das mães, das vós, das bisavós. Então, é algo que não é só o machismo não está só no homem. Está na mulher. Está impregnado nas mulheres, né? E tudo é importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente está fazendo aqui. Não, isso é coisa de homem tem que fazer. Homem, Isso é a mulher que tem que fazer, né? Gente, agora, recentemente, uma mulher, uma evangélica, uma missionária, dizendo que mulher tem que estar na cozinha mesmo e homem tem que estar... Gente, essa coisa... Que planeta você está, né? Em que mundo? Existe um pastor, ele é bem relevante, eu não vou citar o nome, mas ele deu uma pregação que eu ri da pregação, porque ele falava assim: olha, mulheres, vocês têm que ter um marido para trabalhar e vocês ficar em casa cuidando dos meninos. Quando o marido chegar, você tira o sapato dele, você deixa ele sentado na poltrona. Eu falei: gente, é sério isso? Obrigado, Senhor. Agora eu agradeço. E a ideia claro que eu posso fazer isso com meu marido. Claro que eu posso fazer isso com a pessoa com quem eu me relaciono, se ela chega cansada. Mas me faz pensar, quem ficou em casa, ficou sem fazer nada, o tempo todo assistindo Netflix, não tem filho para tomar conta. O que é isso, gente? Que pensamento louco é esse? E aí eu vejo, agora na área também trabalhista falando, né? Como a mulher sofre de todas as formas, né? E assim, como você diz, em casa não faz nada, gente, a jornada de uma mulher do lar três. É triplicada, porque é comida, é filhos, é casa, é demandas, e ainda tem que dar conta do marido, misericórdia, Deus me livre. E aí, quando a gente vai também para o âmbito trabalhista, a gente vê também esse preconceito instaurado, né? A primeira pergunta que se faz a uma mulher numa entrevista não é quais são as suas atribuições, qualidades. Você é casada? Você tem filhos? Porque uma mulher com filhos é um problema. Uma mulher que também não tem é problema, porque pode engravidar. Gente, é surreal, assim. A gente precisa realmente avançar em muitas coisas. O setor de trabalho é muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma violência. Também. A mulher menstrua, não pode... tem aqueles dias bem difíceis. Não pode pedir um dia de descanso. Não, mulher é muito problema. Vamos só contratar homem, né? Exatamente. E aí, recentemente, em Natal, uma mulher foi pedir... deixar um currículo e o recrutador pediu o WhatsApp dela, né, para ela mandasse o currículo por lá. Mas sabe qual era o que ele estava exigindo para dar um emprego a ela? Os nudes dela. Os nudes. Então, assim, é violência por cima de violência em todas as áreas, não é? A gente está falou muito sobre maridos e família, mas Sim. No trabalho, nas ruas, vocês não são seguras, as mulheres não são seguras para pegar um ônibus, né? Porque às vezes um ônibus lotado tem algum aproveitador e é algo... Eu acho que isso acontecia muito mais antigamente, hoje deve estar acontecendo, mas assim, a gente que não convive mais nessa... Mas quando as crianças iam para a escola e elas as meninas... Elas eram extremamente assediadas por esses homens que ficavam ali
aliciando as meninas, né, as crianças, os adolescentes. E gente, é terrível. É terrível. E aí, esse podcast, essas falas, nossa, não é só... É para que você de casa, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, também tome essa consciência eu não sou mulher, então eu não vou me envolver com essa causa. Não, é de todos nós. Se a gente luta por essa igualdade, se a gente conquistou as nossas igualdades em nossas áreas, ou nossas siglas, vamos falando assim, por que não que a gente não pode lutar por outras? Eu não sou negro, então eu não preciso falar sobre as causas negras. Não, porque Jesus ele não só falou para A ou para B. E é o que a gente lê em Gálatas diz muito a respeito disso. Não é judeu, não é grego, não é homem, não é mulher, é para todo mundo. Então, essa luta contra a violência feminina, contra a violência da mulher, não é só da mulher, é dos filhos, é dos sobrinhos, é dos maridos, ou de todo mundo que está ao redor. Pode se entrar e se engajar nessa causa e denunciar e ajudar, aconselhar psicologicamente e ser uma rede de apoio, que é o mais importante, que é o mais necessário. Às vezes a gente acha que não está fazendo efeito. Eu já pensei nisso. Eu conheço pessoas que passaram por violências e eu dizia, eu aconselho, mas nada muda. Mas eu tenho plena certeza de que as palavras que a gente está dizendo, o que a gente está fazendo por essa pessoa, ou por essas pessoas, fazem a diferença em algum momento. Então, é preciso que a gente tenha essa intenção e essa reconhecimento que essa luta é de todo mundo. Esse é o nosso podcast falando sobre violência contra a mulher, tanto violência doméstica. E aí eu termino aqui para trazer algumas considerações, falando sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, que ela é válida para ser aplicada entre filhos contra mãe, entre filhas contra mãe, pais contra filhas, irmãos contra irmãs, genro contra sogras, nora contra sogra, padrastos contra enteadas e tia contra sobrinha, ou tio contra sobrinho. E ex-namorados também, que queiram ou que achem-se no direito de bater nas suas ex, estão também dentro do processo Maria da Penha. Essa lei, ela merece toda a nossa admiração. Inclusive, dia 7 de agosto, agora, ela vai estar fazendo aí 17 anos. 17 não é anos, isso? exatamente. Quase ficando de maior. Então, nosso podcast vai estar à disposição nas nossas redes sociais, como também o nosso Pix aí de contribuição também está ativado. Você pode abençoar essa obra que vai seguir fazendo para que a glória de Deus se manifeste entre nós, tá? Querendo também abençoar a nossa igreja, fique à vontade. Amém. Vou procurar aqui o comentário de Rose, enquanto o pastor faz as considerações finais dele. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui, estar falando de assuntos relevantes, importantes. Eu estava brincando que às vezes não estou no meu lugar de fala, né? Mas eu acho interessante e eu acho que esse tema de mês de maio está incrível, assim, falar de mulheres no contexto geral e agora nesse dia tão especial falando sobre isso é sempre um privilégio. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, pelo privilégio de estar fazendo parte desse projeto tão especial e eu já estou amando de verdade. E aí eu quero agradecer a nossa querida irmã Rose, que mandou um comentário dizendo que também, além do telefone 180, guarde esse número, você também tem um WhatsApp que você pode denunciar o agressor e não fique em silêncio, não silencie, é hora de falar, é hora de nos comunicar. Então, a violência contra a mulher é algo que a Bíblia não concorda. Não concorda. Jesus não concorda, em hipótese alguma. E aí eu volto, né, ao texto do capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus pergunta àquela mulher, então, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, Senhor, não ficou ninguém. Ele olha para ela e diz, nem eu vou permitir que ninguém faça isso e nem eu vou fazer. Então, você vai em paz, não peque mais e vai viver sua vida. Jesus é um gentleman, é um cavalheiro. Ele liberou aquela mulher, sendo ela pega no ato do adultério. E isso mostra de que ninguém é dono de ninguém, apenas o Senhor, e Ele gosta de nos dar liberdade. Por isso que a nossa colega aqui também mandou
uma mensagem dizendo que Ele é Deus de vida e vida com abundância. E é isso mesmo. Então, guarda essa mensagem no seu coração. Se conhece alguém que está passando por esse momento, entregue esse podcast, mande para ela, porque isso vai fazer toda a diferença. Talvez ela não saiba dessa bênção que é essa lei Maria da Penha, e também sobre a bênção que é Jesus nos libertando desse agressor e dessa agressividade. É verdade. E é isso, né? Então, se você souber, tem alguém, manda, divulga, para que essa pessoa também possa ouvir e não fique em silêncio, não se cale, né? Não se cale, amém? Então, eu queria agradecer a Deus por mais um podcast, agradecer a Deus por mais uma terça-feira, agradecer a Ele por nossa equipe maravilhosa que está toda aí funcionando. Gente, é um movimento lindo para a gente poder chegar na sua casa, chegar nos seus ouvidos, chegar até o seu coração. Agradecer ao meu convidado especial. Muito obrigado. Que veio direto de Gramado. Gramado? Tchê. Já veio todo gaúcho. Agradecer também a Deus pela sua vida. E hoje nós vamos encerrar orando e pedindo ao Senhor que dê vitória a cada mulher que já foi vítima e que ainda poderá passar por esse processo. Que o Senhor nos livre, nos guarde para a glória. É algo para a glória dele. É algo tão traumático que, ultimamente, a maioria das mulheres que sofreram esse tipo, qualquer que seja desse tipo de violência, elas não conseguem transcender. É algo que fica muito forte na alma. Bloqueado, né? São traumas pesados, é verdade. Muito trauma pesado, bloqueia muito. E aí também não vamos poder esquecer dos nossos trans, que se veem como mulher, legitimidade de mulher, e também sofre essa agressão pela transfobia, que é um assunto muito sério, que depois a gente também tende a trazer para vocês. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela legitimidade do teu poderoso Espírito que nos guiou nesse papo, nessa conversa. Pedimos que o Senhor perdoe todos os agressores, mas também que gere dentro do coração de cada mulher, Senhor, a certeza de que elas não são, Pai, em hipótese alguma, menor, inferior ou nada. O Senhor nos fez em igualdade. O Senhor nos vê na igualdade, na legitimidade de iguais, porque diante do Senhor não há mais distinção. Amém. Todos somos um para a glória do teu nome. Quero pedir por cada mulher que nesse momento está sofrendo agressão, que ela consiga romper com esse processo, que ela consiga ser liberta. Livra, Senhor-nos de todo mal. Nos cobre com teu precioso sangue. Só quem já perdeu uma família, só quem já viu uma filha ser morta e assassinada por um homem agressor, pode, Senhor, sentir essa dor. E nós nos colocamos como intercessores do nosso país. Um país, Senhor, que tem um índice altíssimo de agressão, violência contra a mulher. Nós nos colocamos a favor do nosso Rio Grande do Norte, que também é uma região, Pai, onde o machismo predomina, o patriarcalismo predomina, feminicídio em alta. Pai, que toda essa manobra de Satanás possa ser desfeita. E que dentro das igrejas, Pai, o Senhor abra o entendimento desses homens, pastores, líderes, mulheres, para que possa salvar muitas vidas dessa agressão. Nós te pedimos pela nossa igreja, pedimos pela nossa equipe do podcast, pedimos pelo nosso pastor, pela minha vida e pela vida da pastora Natália e por todos os teus filhos que aqui estão e pelos que estão nos ouvindo e nos assistindo e por todos que ainda haverão de nos ouvir. Amém. Abençoe as nossas vidas. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Outra coisa importante, gente. Fica acompanhando as redes sociais da nossa igreja. O ICMG Sede tem muita informação legal. Vai lá nos stories, dá uma olhadinha. Tem umas coisas que você não está acompanhando, porque você não abre os stories da igreja. E aí, pessoal, quem está em Recife, quem está em João Pessoa, beijos. Um beijo, ICMG Recife, ICMG João Pessoa, todo mundo que nos acompanha agora. Deus abençoe vocês, uma ótima noite, né? Um ótimo dia e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Não esqueça de nos abençoar o nosso QR Code daí.
Senhor, abençoa a nossa igreja e Deus abençoe você em nome de O pessoal Jesus. da equipe disse que está em fase de teste, mas nos dá uns feedbacks se der tudo certo, tá? Se der tudo certo, a gente vai agradecer muito se vocês derem esse feedback para nós. Mas já deu. Em nome de Jesus, vai lá, aponta a tua câmera e faz uma doação, abençoa a nossa casa, a tua casa também, né? A nossa igreja, em nome de Jesus. Um beijo, gente. Deus abençoe você.